lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui diante do trono, Senhor, diante do trono, Senhor. Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Uma boa noite a você que está conosco no nosso culto online. Ainda temos culto online, nós não estamos nos cultos presenciais. E nós queremos desejar para você que está conosco nesse domingo, dia 13 de maio, a graça do Senhor sobre a sua vida. Que Deus cuide de você nesse domingo, que o Senhor fale contigo na sua casa, aonde você estiver ouvindo e assistindo a este culto. Queria acolher você nesse domingo com o texto do Salmo 73, versículo 26, onde diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Talvez nesse tempo de pandemia, por vezes nosso corpo, nosso coração fraqueja, mas que nessa noite você e eu sejamos fortalecidos na nossa fé e na nossa certeza de que o Senhor Deus é a força do nosso coração, do nosso corpo. Ele é a nossa herança para sempre. Que essa palavra de acolhida alcance no seu coração, um coração também acolhedor. E que essa palavra de fato fale contigo também nesse início de culto. Eu queria te convidar, assim como você está na sua casa, no seu lugar, para nós orarmos, pedindo para que o Senhor também nos abençoe nessa noite. Pai amado, te agradecemos porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, que por mais que a gente fraqueja, que a gente tenha o coração talvez e o corpo fraco às vezes neste tempo de pandemia, preocupado, ansioso, Tu estás conosco, Tu és a nossa força. Que Tu, Senhor Deus, ministre aos nossos corações hoje à noite com louvor, com a Tua palavra, que nós possamos de fato sermos impactados pelo Teu agir, pelo Teu falar hoje à noite. Assim, cuida de nós e fala ao nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós queremos louvar ao Senhor, engrandecer o seu santo nome. E você na sua casa, onde você estiver, se você conhece as músicas e quer cantar conosco, fique à vontade. Vamos adorar ao Senhor mesmo na distância. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos,
sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sim, Senhor Jesus, sobre o nosso pensar, sobre o nosso coração, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reine sobre mim, em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Que o Senhor reine em nossa vida, que o Senhor reine na minha vida, na sua, nessa noite, nesse dia, em todo o tempo que vivermos nesta terra. Eu estava olhando para o centro evangélico vazio e sempre dá uma sensação estranha, assim, a gente não ter ninguém com a gente, além de nós aqui da equipe, para fazermos o culto.
é uma sensação diferente e a gente fica pensando quanto privilégio é nós termos esses momentos de comunhão, nós termos tido esses momentos de comunhão e com certeza ainda teremos no futuro, mas nesse tempo está fazendo bastante falta, eu acredito, para você, para mim. Mas que bom que a gente tem a tecnologia que nos aproxima mesmo estando distantes uns dos outros. Nessa noite, mais uma vez, nós podemos chegar na sua casa com o culto por causa da tecnologia. Então a gente é muito grato a isso, porque Deus assim possibilitou que o ser humano pudesse chegar a este ponto e ter tanto poder tecnológico para nos aproximar. E nessa noite ainda nós queremos conversar sobre o tema que estamos conversando nos últimos 2 finais de semana. E hoje à noite nós queremos encerrar essa série Vivendo e Aprendendo. A primeira lição que a gente tomou no primeiro culto que a gente começou essa série foi a partir da palavra de Paulo, onde ele disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então o primeiro tema da série foi Vivendo e Aprendendo, lição no confinamento. E aí a gente afirmou para você que o contentamento de Paulo, e o meu e o teu contentamento está na centralidade de Cristo em nossa vida. Na medida que Cristo é o centro da nossa vida, aquele que ocupa o trono da nossa existência, nós podemos ter um contentamento, mesmo nas mais diversas adversidades, assim como Paulo teve e disse, eu aprendi a viver contente, ou ter contentamento em toda e qualquer situação. Que a gente aprenda com Paulo e que tenhamos Cristo como centro da nossa vida. Domingo passado a gente falou sobre esse tema, Vivendo e Aprendendo, sobre a perspectiva da resiliência, esta capacidade de recomeçar, de começar tudo de novo, depois de sofrer algum dano na vida, seja ele material, físico ou espiritual. A inspiração para esta resiliência, para essa capacidade de recomeçar, nós tiramos da palavra de Paulo também a Timóteo, onde ele usou a figura de 3 pessoas, o soldado comprometido, o atleta disciplinado e o lavrador, o agricultor paciente. Então, a partir destas 3 figuras, nós motivamos você e esses personagens, essas pessoas nos inspiram a buscar resiliência com comprometimento, disciplina e paciência. Hoje à noite, então, nós queremos encerrar essa série de palestras nesse tempo de pandemia, Vivendo e Aprendendo. E o tema de hoje à noite é A Vida é Breve. A vida é breve. E talvez nesse tempo de pandemia a gente toma muito consciência disso, né? Diante das notícias ou da própria experiência. Eu queria trazer hoje à noite para você 3 fontes para argumentar e comprovar que a vida é breve. A primeira fonte, que é a primária para toda a palavra que a gente traz aqui, é a Bíblia. A Bíblia contém muitas advertências a respeito da brevidade da vida. Talvez você já pode lembrar de algumas na sua casa, mas uma que eu queria trazer hoje à noite é a palavra de Tiago, onde o texto diz assim, vós que dizeis assim, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Tiago vai comparar a minha vida e a nossa vida como seres humanos, a um vapor, a uma neblina, em outra tradução. Essa fragilidade de vida que passa rapidamente. O outro texto bíblico que fala desta brevidade da vida, nossa, é Crônicas 29:15, onde lá diz assim, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E assim, se você olhar o texto bíblico, sucessivos textos trazem esta experiência de vida como uma vida muito breve. Trago outro texto que está no Salmo, diz assim, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois passando ela ao vento, logo se vai, e o seu lugar não mais se conhece. Assim é a vida, como uma erva que cresce, o vento sopra, e ela
logo desaparece. A vida nossa é breve. O texto dos Salmos ainda vai dizer assim: saí nu do ventre da mãe, assim eu volto. Quer dizer, a Bíblia vai dizer concretamente que nós somos frágeis, a nossa vida é muito breve. E é uma experiência que eu creio que a gente precisa sempre estar no nosso horizonte, a brevidade da vida. Mas além da Bíblia, que mostra esta vida breve, esta fragilidade que somos, como uma neblina, como um vapor, como a sombra que logo desaparece, ou como a erva do campo que é levada pelo vento, a brevidade da vida é uma realidade humana comprovada por várias pessoas, e até por mim e por você, obviamente. O Covid-19, o coronavírus, ou a Covid, né, porque a doença é Covid-19 e o vírus é o coronavírus. A Covid-19, ela lembra a nossa fragilidade. De uma forma assim global. Nós estamos sendo confrontados com a nossa fragilidade, com a nossa brevidade. Milhares de pessoas já faleceram com o coronavírus. Milhares de pessoas, já chega na categoria dos milhões de pessoas sendo infectadas. Nós vivemos num tempo de incertezas, de dúvidas, de como vai ser o pós-pandemia. Então nós somos confrontados numa realidade humana de fragilidade, de brevidade, que por vezes nos passava desapercebido, porque a gente estava tão ocupado com a nossa rotina e tão autossuficientes que éramos, a gente não percebia muitas vezes que a nossa vida é muito breve. O Dr. Felipe Moraes, um oncologista, ele escreve assim sobre o Covid-19, ou a Covid-19. O rastro de morte, de medo e de paralisação social que esse pequeno ser acelular nos impõe é um duro golpe contra a ditadura do narcisismo humano, diante de uma ameaça invisível e traiçoeira que pode levar de nossa presença tantos entes queridos, fica na boca o amargo sabor da impotência. Percebemo-nos como verdadeiramente somos finitos e pequenos. Dr. Felipe Moraes, oncologista. Fica verdadeiramente percebido que somos finitos e pequenos. Uma realidade que é verdadeira em nossa vida e que nesse tempo de pandemia nós comprovamos de uma forma muito intensa. Mas além da Bíblia dizer isso, além da realidade mostrar isso, a nossa experiência pessoal demonstra isso. A nossa vida passa muito rápido. Eu vou passar para você um vídeo que mostra essa brevidade da vida. Talvez você já assistiu, mas toda vez que eu assisto esse vídeo, isso vai me impactando cada vez mais. Assista esse vídeo. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Não sei como você se sente assistindo esse vídeo, mas enquanto vai passando as imagens do bebê virando criança, adolescente, jovem, adulto, meia-idade, idoso, e a voz vai mudando, né, tão rapidamente, a gente percebe, parece que isso é tão real, não é? É tão real. Talvez os jovens que escutam e assistem esse culto, eles, não é tão real assim, isso demora para ficar velho, né? Mas, para você e para mim, talvez, para a nossa geração, a gente já estou numa geração 45 anos, eu fico me perguntando, 45, se eu viver mais 45, vou ter 90.
A pergunta que eu me faço, será que eu tenho mais tempo para frente ou para trás? Já tive. Será que vou chegar aos 90? Não sei. Mas a vida é breve. Quando a voz do personagem vai mudando, dá aquela sensação de voz cansada, né? Então, nossa vida é breve. Isso é uma comprovação que nós experimentamos. Nós percebemos que envelhecemos. Nossos pais envelhecem. Ou talvez você que assiste esse culto, talvez nem tenha mais os pais contigo. Nossos filhos crescem, e crescem muito rápido. Nós perdemos a força da juventude e envelhecemos. Não sei como você vê isso, mas quando eu era criança, adolescente, a gente pensava assim, 45 anos é velho. É muito velho. Agora eu estou com 45 anos. Claro que o pessoal diz que os 40 de hoje eram os 60 do passado, né? Então, pode ter essa diferença aí, mas nós estamos com 45, eu estou com 45 anos, até eu tenho que corrigir. Num culto aqui eu falei 42 anos que eu tinha. Cheguei em casa, a Mona Lisa disse, Marcelo, tu está com 40, tu disse a idade que não é tua. O que eu falei? 42. E depois eu fui assistir o vídeo, o culto, de fato eu falei 42. Então eu tenho 45, só para ressaltar aí, se você prestou atenção no culto que eu falei 42. É 45. Alguém também me confrontou durante a semana e perguntou, pastor, tu só tem 42? Não, eu tenho 45. Então nossos pais envelhecem, nossa vida passa de uma forma muito breve. Os anos da nossa vida, diz a Bíblia, podem chegar a 70, 80, para os que têm mais vigor, entretanto, são difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E é isto mesmo que acontece. A nossa vida é muito breve. E o que fazer nesta vida tão breve? Esse tempo tão curto de existência, comparando com toda a história. Eu queria convidar você para uma palavra bíblica que diz assim, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçam o coração de vocês. Essa é uma palavra que está em Hebreus 3:7, que diz assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Diante da certeza da brevidade da vida, uma atitude é urgente. Para mim e para você. A atitude de ouvir no texto de Hebreus o Espírito Santo. Ouvir o que Deus tem a falar para mim e para você. É urgente isso. Porque a vida passa rápido demais. Mas como ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo neste tempo onde nós vamos para a internet, né? E é uma enxurrada de vídeos, de live, enfim. Você tem informação e vozes de todos os lados, e muitas vezes essas vozes que falam do mesmo Deus são tão contraditórias. Aí você fica se perguntando qual voz é a certa, quem eu vou ouvir, o que eu vou ouvir. E eu quero te dizer para ti o que a Bíblia diz. E por isso eu e você somos chamados a ouvir o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia vai dizer que nós ouvimos a Deus ouvindo a Cristo. Olha só o que o texto de Hebreus diz. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O chamado urgente para ouvir a voz de Deus é um chamado urgente para nós ouvirmos o seu Filho. E o seu Filho, Jesus Cristo, ele fala através do texto bíblico de forma primeira. Eu queria salientar para você uma característica das igrejas frutos da reforma. É que não é a voz do pastor que tem primazia. Porque o ideal é que você que está me assistindo avalie o que eu falo a partir do texto bíblico e perceba se eu falo algo que contraria o texto bíblico. Você deve ouvir não a mim, mas o texto bíblico. Porque o texto bíblico ele tem autoridade sobre o pregador.
Porque o texto bíblico revela o Filho de Deus que veio a nós e Deus então fala por meio dele. Então, a primeira afirmação nessa brevidade da vida, você precisa e eu preciso ouvir a Jesus Cristo que se manifesta e fala pelo texto bíblico. E o que Jesus vem dizer? O que Jesus afirma no texto bíblico de ponto a ponto nas suas declarações, naquilo que apóstolos falaram dele, eles afirmam que Jesus é aquele que dá vida. Então, que toda ação contrária à vida é contrária a Cristo. Toda palavra, minha ou sua, contrária à vida, não vem do Cristo, vem de outras vozes. Porque Cristo, ele dá a vida inclusive para aqueles que os perseguiam, ele amava inclusive aqueles que o mataram, ele diz sobre aqueles que o mataram, ele pede para que Deus os perdoe. Então, queridos, quando nós falamos de ouvir a Cristo, e esta voz de Cristo é urgente ser ouvida, é olhar para a palavra de Cristo e perceber o que ele diz acerca de si mesmo. Ele vai dizer, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Então, todo movimento nosso, toda ação nossa, minha e tua, em qualquer lugar, é uma ação de vida. E esta palavra nós precisamos ouvir, que Jesus Cristo é a vida. Jesus vai dizer que ele é o caminho num mundo confuso. Existe uma confusão em nosso meio. E eu acredito que, não sei se na história humana havia tanta confusão como nós temos hoje. Você não sabe qual notícia é certa, porque fake news toda hora aparece. Houve um tempo que a imagem era confiável. Você olhava para uma imagem e você dizia, não, isso de fato aconteceu. Hoje você olha para a imagem e pensa, será que isso de fato aconteceu? Não temos mais certeza, está tudo confuso. Então nós precisamos, nesse mundo confuso, onde a nossa vida é breve, nós somos chamados a olhar para aquele que diz, eu sou o caminho neste mundo confuso. Por isso ele afirma, eu sou o caminho neste mundo confuso. Ele vai dizer que ele é a verdade neste mundo de tantas mentiras. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a direção neste mundo confuso. Ele é a vida verdadeira num mundo que cheira a morte. Então, na brevidade da vida, você e eu somos convidados a ouvir a voz do Cristo de Nazaré. Eu gosto dessa expressão, estou me apropriando, na verdade, de uma palavra que é do Carlinhos Queiroz, onde diz Jesus Cristo de Nazaré. E, na verdade, essa palavra é muito significativa, porque ele faz a fala do Cristo, que é Deus, que é de Nazaré, que é gente. A dimensão divina e humana, elas estão nesta expressão, Jesus Cristo de Nazaré. Então, o Jesus Cristo de Nazaré, nós devemos ouvi-lo. E ele fala, eu queria dizer para você, reafirmar de novo, ele fala pelo texto bíblico. Nenhuma palavra, seja de quem for, minha inclusive, de qualquer pessoa, que contraria o que o texto bíblico diz, deve receber de nós confiança. Porque é uma palavra mentirosa. Porque Jesus é a verdade plena. E a verdade plena se manifesta na palavra dele que veio até nós e que está escrita no texto bíblico. Eu não estou dizendo aqui que Deus não fala conosco pela palavra do irmão, não fala conosco pelo agir do Espírito Santo em nossa vida, nos dando impressões fortes sobre várias situações. Não estou dizendo isso. Mas todas essas, a palavra do irmão, a impressão forte em meu coração, ela precisa passar pela peneira da palavra de Cristo para que ver se essa palavra de fato é dele, ou é minha, ou é do irmão. Quando descobrimos que a razão da nossa vida é o próprio Cristo, nós enfrentamos a brevidade da vida. Não desesperados. Não sem esperança, não abalados, não assim, sem direção, mas cheios de esperança, porque aquele que promete, aquele que nós confiamos, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele promete a vida eterna àqueles que são dele. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu acho fantástico esse texto de João 11,
Porque Jesus termina perguntando: você crê nisso? O texto bíblico, que Jesus sempre espera uma reação minha e tua. Você crê nisso? E lembrando que crer é entregar, é viver a vida conforme Jesus nos pede. Neste tempo que vivemos, onde nós sabemos e comprovamos por experiência, pela realidade, pela Bíblia, que a nossa vida é breve, nós somos chamados a crer neste Cristo, que é a vida verdadeira. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós somos chamados a crer nisso que Jesus diz ser. E a partir de crer em Jesus, nós somos convidados a viver uma vida de contemplação e de adoração ao próprio Cristo. E além de adorar, e além de contemplar, nós somos chamados a manifestar em nossa vida atitudes de serviço, de solidariedade e de justiça. É impressionante o texto bíblico, porque não nos desassocia da realidade. O Tiago que lemos, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, quando eu e você, na brevidade da nossa vida, encontramos o Cristo, o Senhor da vida, nós começamos a contemplá-lo, adorá-lo, com certeza, e é necessário para a nossa espiritualidade, para nós termos intimidade com Ele, mas essa espiritualidade que adora e contempla o Jesus Cristo de Nazaré, não nos tira da realidade do serviço ao próximo, da solidariedade ao próximo e da justiça ao próximo. Então eu te convido, nesse tempo de brevidade de vida, que você tenha consciência que a vida é breve. É breve. Como um vento, como uma neblina, como uma erva no campo. Nesse tempo de brevidade de vida, que você e eu encontremos em Cristo o sentido da vida. O meu compromisso com Cristo, ele começou lá na juventude. Não sei o dia. Tem pessoas que sabem o dia exatamente quando o seu coração foi tocado pelo Evangelho e renderam-se a Cristo no dia exato. Eu não sei. Eu sei que foi naquele tempo, ensino médio, né? Segundo grau, na verdade, naquele tempo, e o quartel. Ano de 92, 93. Neste ano eu aceitei Jesus. E Ele é o Senhor da minha vida. Eu desejo, você que está nos assistindo nesta noite, que você, na brevidade da sua vida, encontre esse Senhor que é o sentido da vida. Este que é a vida plena, o caminho, a verdade. Este que nos quer dar direção num mundo perdido, num mundo confuso. Este que é a verdade plena. Este que nos dirige e nos orienta. Este que diz que veio para nos dar vida e vida plena. Que Deus te abençoe e que você experimente, neste tempo, a presença desse Senhor que é real e verdadeira. Nós queremos ter mais um hino de louvor ao Senhor, depois a gente vai orar e encerrar esse momento de culto. Vamos adorar ao Senhor na sua casa, no seu lugar. Vamos louvar o santo nome de Deus que está entre nós. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome? Se preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, e assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou
ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, e assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. A quem temerei, pois eu sou teu, eu sou teu, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua fidelidade, Pai. Nós queremos nos despedir hoje à noite. Queria deixar uma palavra que é de Agostinho. Ele diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Que você nessa noite seja conduzido e desafiado a descansar no Senhor diante da brevidade da vida, sabendo que Ele cuida da gente. Eu queria te convidar para nós orarmos. Pega na mão da pessoa que está contigo na sua casa. Talvez, se você não está com ninguém, junte suas mãos. Vamos orar a Deus para que Deus abençoe você e a mim nessa semana. Pai querido, obrigado, Pai, que nessa brevidade da nossa vida, Tu te importas conosco. Tu te importas de tal maneira que manda Teu Filho para dar a vida por nós. E nele nós encontramos sentido e razão para a nossa existência tão limitada. Pai querido, que Tu venhas estar conosco nessa noite, nessa semana, guardando a nossa vida, nos protegendo. E, Pai querido, que Tu conduza as nossas autoridades com sabedoria, que Tu cuide, Senhor Deus, daqueles que estão passando dificuldade, que Tu guarde cada um, que Tu cuide dos médicos, dos enfermeiros que estão à frente neste combate à Covid-19, que Tu cuide, Senhor, dos cientistas, para que eles, Senhor Deus, tenham sabedoria da Tua parte para descobrir um remédio ou uma vacina. E que Tu conduza a nossa nação conforme a Tua vontade, que Tu conduza as nossas vidas conforme a Tua vontade. Assim nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Quero desejar a bênção de Deus sobre a sua vida, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dele e que Ele derrame sobre ti a presença dele hoje e sempre. Amém. Aquilo que o Senhor abençoa, Está para sempre. os irmãos falaram, abençoado está para sempre. Não é algo banalização da bênção, é a certeza que em Cristo Jesus nós temos a presença do Senhor conosco e é para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa semana. Uma boa noite e até domingo que vem, no próximo encontro nosso. Um abraço. Passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, e assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça, Senhor,
Quem tem